Hoje o tema do nosso vídeo é sobre diabetes e emagrecimento, tá? O emagrecimento para te beneficiar no diabetes. Pode ser também, porque a regra é a mesma, tá? Você vai perceber aqui que é a mesma coisa. Digo isso porque para você emagrecer, você tem que ter uma glicemia baixa, uma glicose baixa. Glicose é o açúcar na corrente sanguínea. E para controlar a diabetes, você também tem que ter esse índice baixo. Por quê? Quando você tem excesso de glicose, excesso de açúcar na sua corrente sanguínea, você tem um corpo inflamado. Até mesmo porque, para controlar esse excesso de açúcar na corrente sanguínea, o pâncreas passa a produzir muita insulina. E insulina também é um hormônio inflamatório. E você com o corpo inflamado não consegue emagrecer. Por isso a importância de controlar a sua alimentação para ter, um bom resultado nessa busca, na busca do emagrecimento e na busca pelo controle da diabetes e na busca de ter mais saúde. Então você precisa controlar, os carboidratos, refinados. Então, os carboidratos são alimentos importantíssimos nesse controle. Então, você precisa saber qual carboidrato é recomendado para essas estratégias, os que não são recomendados, qual as carnes que eu indico para os meus pacientes e que faz muito sentido, que dá muito certo. O que é gordura trans e o que são gorduras saturadas. Quais os alimentos que contêm essas substâncias e que você precisa evitar. Então, primeiro de tudo, eu quero dar uma pincelada rápida aqui sobre o que é glicose. Então, glicose é o açúcar na corrente sanguínea, é o nível de açúcar na corrente sanguínea. Não é o açúcar refinado de mesa, quando eu estou me referindo. O açúcar refinado de mesa também tem esse mesmo efeito na corrente sanguínea. Mas glicose, esse açúcar, né, conhecido como glicose, são alimentos refinados, industrializados, que quando em contato com o nosso corpo, quando eles são absorvidos, eles elevam o açúcar da corrente sanguínea. Então, alimentos como a farinha de trigo, pães, alimentos de confeitaria, produtos, aliás, né, de confeitaria, já vou falar para vocês qual que é a diferença de alimento e produtos. Produtos de confeitaria, ah, as carnes com excesso de gorduras, a carne suína, então tem que ter um controle. Então, tudo isso, sucos, dá pico de glicose na corrente sanguínea. Então, para você ter uma diabetes controlada, um emagrecimento, você precisa controlar tudo isso. Então, vamos começar pelos carboidratos. Então, prefira sempre os carboidratos complexos, que são os carboidratos vindos da natureza. O feijão, lentilha, grão de bico, todos os tipos de feijões, tá? O arroz integral, o macarrão integral, as leguminosas, as folhas verdes escuras são super importantes para o nosso organismo, porque elas contêm mais vitaminas, mais ferro, ah, mais minerais. Então é muito importante, não é que a alface tem o seu benefício também para o nosso corpo, mas as folhas verde escuras, elas têm bem mais. E se você não tem o hábito de consumir, mistura na alface. Então pega a couve, corta fininha, mistura na alface, a rúcula, agrião, é importante. Começa aos pouquinhos. Então eu tenho um paciente que ele montou uma estratégia para ele começar a comer folhas e legumes. Ele colocava azeitona, porque ele gostava muito de azeitona, então ele colocava na salada ali na hora de temperar. Com o tempo ele foi tirando a azeitona, ele foi acostumando com os sabores, ele foi gostando, foi se adaptando, e ele tirou a azeitona, porque ele sabia que a azeitona também, ali por causa da sua conserva, né, muito rica em sódio, e o excesso também não é legal, então sabendo de tudo isso, ele usou essa estratégia, funcionou e depois ele retirou. Não é que ele não usa azeitona mais na vida dele, mas é de uma forma bem mais controlada. Todos os legumes, tá? Todos os legumes, todas as leguminosas, todas as folhas,
Então esses alimentos são muito bem-vindos numa estratégia para emagrecimento, para o controle de diabetes, e também é importante que você saiba para qualquer outra doença. Como eu falei agora anteriormente, eu vou explicar para você qual é a diferença entre produto e alimento. Então, produto são esses criados pela indústria, que são refinados, como as bolachas de água e sal, ah, os salgadinhos, todos esses produtos, a gelatina, um produto totalmente industrializado, desenvolvido na indústria, a margarina. Então, isso é um produto alimentício. O alimento é aquele que vem da natureza, tá? Então, eu acho interessante, acho importante vocês saberem dessa diferença. Os alimentos, aliás, os carboidratos refinados que vocês devem evitar e comer com muita moderação. Então, açúcar de modo geral, a farinha de trigo, os pães, os bolos, salgadinhos. Então, tudo que for industrializado, vocês têm que fugir o máximo possível, tá? Não tem coisa que não dá. O molho de tomate dá para fazer ali quem tiver tempo, ou quem tiver alguém para fazer um molho de tomate ali, põe lá os tomates bem maduros para cozinhar, até desmanchar, e depois bate no liquidificador, ou simplesmente deixa realmente desmancharem lá no fogo, depois coa e fica um molho de tomate caseiro, natural. Ou se você não tem tempo para fazer isso, você pode procurar ali nas prateleiras molho de tomate com menos ingredientes. Então, quando você vai no supermercado comprar esses produtos, é importante você ler o rótulo e comparar lá os ingredientes. Então, quanto menos ingredientes com aqueles nomes, com números, quanto menos ingredientes desse formato, mais saudável. Então tem uns que tem lá, tipo, tomate mais um conservante ou 2, ótimo, porque tem uns que tem até 12 ingredientes, tem muitos conservantes com numeração, e que eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu não quero me estender muito, eu não quero deixar confuso, eu quero deixar um vídeo muito simples. Então eu ensino muito essa estratégia. Vai escolher, por exemplo, um iogurte natural na prateleira, qual que eu escolho? Qual que é o melhor? Aquele que tem menos ingredientes, aquele que tem lá o leite pasteurizado, o leite integral, mais um ou dois ingredientes, aquele que tem vários ingredientes com nomes que você não sabe o que é, evita, tá bom? Então, as gorduras trans são essas gorduras produzidas em laboratório para deixar o alimento macio, para deixar mais agradável, né? Por exemplo, a margarina, a bolacha recheada, os salgadinhos e outros. Ali eles usam, por exemplo, a bisnaguinha fofinha, aquele pão super fofinho. Eles estão carregados da gordura hidrogenada para deixar macio, para deixar agradável. E essa gordura, ela é muito prejudicial para a nossa saúde de modo geral, mesmo que você não tenha nenhuma doença, mesmo que você não queira emagrecer, é bom evitar. E as carnes que eu sugiro, que são as carnes magras, que contêm menos gorduras em suas fibras, é o filé mignon, alcatra, o patinho, o coxão duro. Então essas carnes bovinas, elas são interessantíssimas para essa estratégia de emagrecimento ou para manter o controle da diabetes, tá? Músculo também é bem bacana. A carne suína é bom evitar, é bom comer de vez em quando, 2 vezes no mês, no máximo. Se puder ser menos que isso, melhor ainda. Peixes também você pode incluir, o frango também está liberado, desde que tire a pele, desde que seja assado, cozido, grelhado. É importante vocês evitarem as frituras para poder conseguir aí atingir a estratégia de vocês. Embutidos, gente, tem que evitar o máximo que vocês conseguirem, tá? A linguiça, o bacon, a salsicha. Lógico, de vez em quando, usar ali para dar um sabor na comida, para mudar um pouco, você pode. Porque isso que é bacana, quando você busca uma alimentação mais saudável, com alimentos vindos da natureza, você pode abrir exceções e vai se manter saudável da mesma forma, vai conseguir ter saúde e ter um resultado no seu emagrecimento. Então, apareceu um evento, uma festa, um aniversário, uma festa de casamento, um evento ali
dentro da família ou com os colegas de trabalho, você vai e não fica se martirizando porque está comendo um salgadinho. Só não pode ser em excesso, não pode ficar estufado, ficar passando mal. Aí não é legal. Então você vai comendo devagar, vai prestando atenção, espera um pouco entre um salgadinho e outro. Quando você se sentir satisfeito, satisfeita, aí você para, tá? Não é para comer até ficar passando mal. Aí vai dar errado, não vai ser legal, vai ter um descontrole aí no seu emagrecimento e no seu diabetes, tá? Então, controlado, de uma forma controlada. Então, diabético é muito pouco mesmo. De preferência que não faça uso de bebida alcoólica de jeito nenhum, tá? Mas se você está ali muito controlado, com uma alimentação saudável, toma um medicamento, e se for muito importante para você participar ali de uma comemoração, faça isso, mas com muito cuidado, com muita consciência, se observando bastante. Uma outra dica que eu dou para quem gosta muito de beber e tem que parar para fazer esses tratamentos ou para o emagrecimento é vocês pedirem um drink fake. Então eu já fiz isso e funciona muito, que é você pedir ali uma água com gás, com bastante gelo, com suco de limão junto lá. Pode pedir para decorar como se fosse um gin, sabe? Colocar umas pimentinhas, umas folhinhas de hortelã. Você pode pedir esse drink fake e aí você vai estar participando, comemorando, tomando uma bebida. Ah, mas não tem álcool. Gente, mas por que que a gente acha que tem que tomar álcool, que tem que ficar feliz da vida, porque álcool deixa feliz? Se você precisa de tomar álcool para ficar feliz, para se soltar, é que tem situações aí do emocional que você tem que buscar para resolver. Não sei, tá? Eu só acho, tá bom? Então, você pode ser muito feliz, ficar solto, conversar, dar risada, aproveitar o momento e tomando um drink fake, sem ser uma bebida com álcool, né? Só que já existe cervejas sem álcool também, né? Então, hoje em dia a indústria está correndo atrás dessas pessoas, né? A indústria deixa a gente doente e ela também dá opções para quem é doente, para quem não pode tomar o álcool, para quem quer emagrecer. É bem interessante. Ela não falha, né? A indústria é inteligente, ela busca, ela tenta nos cercar de qualquer forma, e é isso. E a gente tem que ser inteligente, reconhecer que essa é a busca, né? Quantas vezes eu vi comerciais aí de bolachas super refinadas, aquelas, sabe, que vem no pacotinho, integrais, e fazem um comercial super lindo, ou daquele refrigerante super famoso, né? Que o comercial mais bonito que eu acho é desse refrigerante famoso no comercial de Natal, é comovente. Eles vendem ali como se fosse, como se esse produto fosse saudável, que une a família num momento especial. Eles são inteligentes, eles mexem com o nosso emocional e fica parecendo que é muito saudável. Também não estou dizendo que você não pode tomar de jeito nenhum refrigerante, tá? Aqui a ideia é trazer o equilíbrio. De vez em quando eu tomo refrigerante também. Eu acho que pastel, por exemplo, só combina com refrigerante, com esse famoso, inclusive, o mais famoso do mundo. Mas eu como sempre pastel com refrigerante? Não, de vez em quando. Eu passo meses, nem sei quando foi a última vez que eu comi pastel. Mas eu gosto, se aparecer a oportunidade, eu vou comer sim, eu vou abrir uma exceção, tá? Por quê? Porque eu procuro ter uma alimentação saudável para quando surgir esses momentos eu poder compartilhar junto com os meus amigos, familiares e as pessoas que eu amo, esses momentos, não ficar de fora, para que isso não seja um sacrifício. Não pode ser um sacrifício, não pode ser pesado, tem que ser leve, tem que ser muito tranquilo, tá? Manteiga, a margarina, os queijos amarelos, é bom evitar usar outras estratégias, tá? O óleo de coco e o óleo de palma, apesar de ser de origem vegetal, eles fazem parte do grupo de alimentos com gorduras saturadas. Então tem que ser um consumo controlado, sem excessos, tá? E as gorduras trans, né, que é a gordura criada através de um processo chamado de hidrogenação.
que também é bom a gente evitar, que são a margarina sólida, os produtos de panificação, os produtos fast food, então tem muita gordura trans, alimentos fritos, então a fritura tem que ser controlada, tem que ser evitada, então dá preferência para as proteínas assadas, grelhadas, cozidas, ao molho, então essa é a busca, a fritura. Conheço pessoas que comem frituras todos os dias. E são pessoas com doença, mais de uma doença, geralmente, ou pelo menos sentem bastante enxaqueca, tem bastante dificuldade aí em ter saúde. E tem algumas que ainda nem reconheceram, que não querem reconhecer que as enxaquecas são avisos do nosso corpo falando, mandando mensagem que o corpo está inflamado. Então, a enxaqueca, a dor de cabeça, é falando, por favor, me ajuda, estou inflamado e eu preciso muito que você me ajude. Essa é a mensagem, tá? As dores, as inflamações, a hora tá com a perna inflamada, a hora tá com problema de intestino, hora dor de cabeça, hora imunidade baixa, tudo isso são mensagens do nosso corpo pedindo ajuda. A gente tem que reconhecer, tem que parar e observar como está a nossa alimentação. Então, tem alguns alimentos que estão na lista dos alimentos inflamatórios e a gente tem que evitar. Então, o trigo está na lista, o açúcar, os alimentos, os produtos industrializados, o leite, a carne bovina em excesso, ela é um alimento inflamatório, então é um alimento de difícil digestão, ela tem que entrar em putrefação para poder ser eliminado pelo nosso intestino, então leva um tempo, e esse contato com o intestino, ao longo dos anos, podem desenvolver doenças como câncer, inclusive. Então é muito importante que vocês saibam de tudo isso, que vocês montem uma estratégia, comecem a observar alimentação para poder ter mais saúde, para poder atingir um emagrecimento, para ter uma diabetes controlada. Porque quando você não dá atenção, uma hora a conta chega. E olha, infelizmente, eu já presenciei algumas pessoas recebendo essa conta e não é legal. Até aquelas que falavam para mim que já estavam fazendo hora extra aqui na Terra, elas ficaram bem abaladas. É bem triste. E sabendo que dá para a gente fazer um controle, é muito legal, é muito bacana você saber que você pode ali escolher, dentre aqueles legumes, aquelas frutas, aqueles vegetais, aquelas leguminosas, você fazer uma lista do que você gosta, você ir na feira, ver quais esses alimentos que dá para comprar, quais os que estão na promoção, para você levar para casa e você preparar, ou levar para alguém preparar para você. Então, isso é muito importante. A gente não pode deixar para trás, não pode deixar em segundo plano. Então, é isso, é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, é que vocês possam contar comigo, mandem aqui as dúvidas de vocês sobre alimentação saudável, sobre o que pode, o que não pode.